Olá, tudo bem? Mais Olá, um minha episódio gente. do podcast Tem Jeito. Aqui tem jeito, viu, gente? Sempre tem jeito. E hoje, com um convidado muito especial que tem uma história. Falar para vocês, hein? Não é, Célio? Célio, conta pra gente um pouquinho sobre você. Bom, como vocês já bem pontuaram, meu nome é Célio Freire, sou nutricionista formado pela UnoOeste. Hoje eu me formei esse ano, então estou bem no começo da minha carreira. E agora eu estou fazendo uma pós-graduação, na verdade estou fazendo duas pós-graduações, ambas pela Uniguaçu. Uma é nutrição esportiva e hipertrofia e a segunda é emagrecimento e metabolismo. E quando eu vi essa área de emagrecimento e metabolismo, uma área que eu me apaixonei e é onde eu me dedico mais a estudar e onde eu tô me especializando mais. É o nicho que eu quero atender. Entendi. Você tem algum problema em nos contar um pouquinho a sua idade? Tenho 22 anos. 22 anos. 22 anos. Você é Uma muito criança, jovem. gente, Nossa, jovem. bebê. Calma, eu acabei de fazer 23. Olha, errou a idade. Errei a idade. Meu Deus. Acabei de fazer 23. Ali nos bastidores, Célio, a gente estava conversando e você, além de nutricionista, você também tem uma outra profissão. Sim, eu trabalho de Uber final de semana. Tá, para complementar, né? Pra complementar, É um né, empreendedor tudo. também. Outra coisa importante que eu acho interessante a gente comentar é que todo mundo pensa, nutricionista sempre saradão, corpo em dia, zero gordura, como a gente comentou, né? Uhum. Você nos disse que você era uma pessoa obesa. Sim, tinha obesidade Conta grau 1. pra gente. Antes de eu iniciar a graduação, eu era muito ligado ao esporte e eu pensei, eu vou fazer nutrição para trabalhar no esporte. E durante a graduação aconteceu várias coisas na minha vida, mudança de ambiente, mudei de cidade, estresse, tudo, que levou com que eu tivesse um aumento de peso muito grande. Antes eu tinha 76 quilos e daí eu cheguei nos 97, que foi o ápice. No último termo da faculdade, eu ainda tinha esses 97 quilos. Foi bem na virada do ano de 2021 para 2022, bem recente. Então, isso durante a pandemia. A pandemia agravou. Agravou a sua situação. Sim, antes da pandemia eu tinha por volta de 83, 84 quilos. Depois da pandemia foi para 97. Coisa bem comum, né? Eu também ganhei mais peso ainda na pandemia. Uhum. A pandemia ela formou um ambiente mais obesogênico, né? Ela tirou as pessoas da rua, ela mexeu muito na rotina, causou estresse nas pessoas. Algumas pessoas reagem ao estresse se alimentando de forma a buscar prazer mais na alimentação, que a gente chama de uma alimentação mais hedônica. E também ela tirou as pessoas daquela rotina de ter horário para fazer as coisas, levou a pessoa para ficar o dia inteiro dentro de casa e às vezes com uma oferta muito grande de alimento dentro de casa. Isso aconteceu comigo também e como grande parte da população acabei ganhando peso também durante a pandemia. Aí me vi no último semestre da faculdade com 97 quilos, obeso e pensando, eu tenho que tomar uma atitude, eu tenho que ter uma virada de chave. E aí, onde eu pensei, eu gosto muito daquela ideia do Napoleão Hill, que você é a média das pessoas que você convive, sabe? A média das 5 A gente pessoas. conhece essa expressão profundamente. Esse livro. Esse livro, Eu levo isso muito a sério. E daí, quando eu resolvi que eu precisava mudar de vida e mudar de corpo e tudo, e precisava começar a estudar mais também, que eu passei por uma fase que eu tive até que tomar remédio para ansiedade. Aí eu pensei, eu tenho que escolher melhor as amizades que eu tenho. E daí eu comecei a andar com pessoas, a conversar com pessoas que eram da minha sala ali mesmo, do meu Seu grupo círculo de Isso. convivência. E eu comecei a focar nas pessoas que estudavam muito e que tinham uma rotina muito boa e que se exercitavam e que se alimentavam bem. E daí tudo foi fluindo. Porque o conhecimento técnico eu tinha. Mas mesmo para nutricionista que tem conhecimento técnico, tem uma distância muito grande entre você ter o conhecimento técnico e você realmente colocar aquilo em prática. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né? Isso é uma coisa bem antiga, né? Sim, sim. E existe, Célio, aquela questão assim de que só engorda quem come demais.
Eu, por exemplo, tenho um problema diagnosticado com metabolismo lento. Você pode explicar isso um pouco melhor para a gente? Como que foi esse diagnóstico seu, só pra Foi um eu- endócrino. Um Fez endócrino. o diagnóstico através de vários exames e tudo. Então, eu tenho um metabolismo um pouco mais lento do que o de todo mundo. Apesar de não comer exageradamente, os meus níveis hormonais desencadeiam. Não tenho problema com a tireoide, não tenho nada. Mas Talvez você tenha desencadeiam. um pouquinho menos, ainda na faixa Sim, saudável, mas um pouquinho mais baixo. sim. Entendi. Sobre os hormônios tiroidianos em si, apenas metade das pessoas que têm o hipotiroidismo clínico diagnosticado tem um aumento de peso. E quando olhamos para esse aumento de peso, é em torno de 3 a 5 quilos no hipotiroidismo. Então, o hipotiroidismo ou o metabolismo baixo, ele não justifica a obesidade por si só. A obesidade, ou o excesso de peso também, ela tem vários fatores. A obesidade, no caso, é uma doença e a OMS classifica ela como uma doença multifatorial. Tem fatores genéticos, tem fatores ambientais, tem fatores sociais e por aí vai. Psicológicos também. Psicológicos também. E Uma esse, pessoa Eu que tenho tem obesidade em grau 40 de MC. 40, já, acima de 40 é grau 3. Grau 3, Aham. né? Eu tenho obesidade, eu fui encaminhada para iniciar um procedimento de cirurgia bariátrica. Só que eu sou uma pessoa que dá muita atenção àquela vozinha que fica falando aqui atrás da gente, sabe? Que a não gente tem. faça. Não faça, não faça. A vozinha ficava, não faça, não faça. Você tem um filho de 6 anos para você criar, não faça, não faça. E eu decidi que eu não iria fazer e que eu ia buscar mais uma vez uma possibilidade fora de uma cirurgia, não que não, a cirurgia não seja saudável, não tenho nenhuma crítica contra a cirurgia. Tenho crítica, porque ela tem aí algumas riscos de trombose, fístula. Ela tem efeitos Ela tem colaterais, efeitos né? colaterais. Você, dependendo da técnica que você usa, você vai ter que suplementar o resto da vida. E tem os casos de dumping, refluxo e etc, etc. Eu não me via passando por esse tipo de coisa, até porque eu sou uma pessoa péssima para tomar remédio. Os que eu preciso tomar hoje, eu já tomo assim aos trancos e barrancos, né? E aí eu tive uma doença chamada erisipela. Que é uma doença que você subcutânea, né? Que infecciona os linfos, né? E é uma pré-condição de trombose. E foi muito curioso que foi assim. Eu pensando se eu ia fazer ou não, discutindo com a terapeuta, tudo, eu falava assim, Deus, me dá um sinal se eu tenho que fazer essa. Porque eu falo assim com Deus, né? Deus, me dá um sinal. Eu pensando assim, me dá um sinal, me dá um sinal. Aí eu tive esse negócio. Aí fui lá no vascular, ele falou: olha, isso é uma pré-condição de trombose, eu não recomendo que você faça a cirurgia bariátrica. Eu falei: tá ótimo, Deus. Então, assim, eu estou no início de um processo novo depois de passar por problemas psicológicos, emocionais, de saúde, uma série de coisas. Eu não tenho pressa. Eu quero que essa evolução seja gradual. E as questões e foi interessante você vir aqui também para trazer isso, é que o nosso dia a dia acaba contribuindo para que você não tenha uma rotina que propicie você a ter uma atividade física regular, a ter uma alimentação um pouco mais balanceada, um pouco mais saudável. Eu não digo que você vai ter uma alimentação como de um Renato Cariani, de um Paulo Musi, né? É fora da nossa realidade. Mas é a possibilidade de você desenvolver algumas possibilidades no seu dia a dia de você trazer uma vida um pouco mais saudável para você, né? É possível, com a alimentação cotidiana de uma população de uma renda, né, mais baixa, que é a realidade do nosso país, ter uma alimentação saudável? É super possível. Não é somente a alimentação, é os hábitos em si das pessoas. Tem algumas coisas, como por exemplo, uma higiene do sono. Ela vai fazer com que você tenha um sono de maior qualidade, vai fazer com que você busque menos prazer na alimentação.
A própria Abeso, que é a instituição que faz as diretrizes para tratamento de obesidade, ela traz como um dos fatores para a obesidade uma má qualidade de sono. Então, coisas como você dormir e acordar no mesmo horário, coisas como você apagar a luz ou preferir não usar a luz azul e preferir a luz amarela durante... depois que o sol se põe, só usa a luz amarela. Ou se você está num cômodo, acende a luz do outro cômodo. Coloque o filtro, diminui o brilho do celular ou da tela que você está usando e coloque o filtro azul. São atitudes que já vai te fazer ter uma noite melhor de sono. E você tende a ter preferências melhor, ou pelo menos você não busca tanto prazer na sua alimentação, entendeu? Fora isso, eu sempre falo de você modular o seu ambiente. Se na sua casa você tem uma estante, você abre ela e tá lá traquinas, você abre a geladeira, tá uma lata de leite condensado, abre o congelador, tá sorvete. A chance de você comer esse tipo de alimento é muito maior. Sempre tem alimentos saudáveis que a pessoa gosta. Sempre. É muito difícil uma pessoa que não gosta nada, zero de fruta. E mesmo assim, aquelas pessoas que têm um certo não gosto de fruta, tenta comer a fruta gelada, que ela desce melhor, ela fica com um paladar melhor. Ou se não, faça algum... Dá pra fazer sorvete com banana, por exemplo, banana e morango batido. Sempre dá pra você ir adaptando ao seu gosto, ao seu paladar. É uma coisa assim que não tem como você dar uma receita pronta, olha, come isso, porque eu não sei. Então, essas dietas radicais, tira o carboidrato, não come arroz branco, come arroz integral, não come a farinha branca, tira o pãozinho. Isso, às vezes, é desnecessário. A maior parte das vezes é desnecessário. A pessoa não precisa se privar disso Não. para ter uma alimentação saudável. Não, se você gosta de pão, se você não é celíaco e se você não é um atleta de alto nível, não faz o menor sentido você não comer o pão. Eu, inclusive, como pão todo dia no café da manhã, porque eu amo já vi pão mesmo. francês. Eu já vi ele comendo pão francês. E o meu Eu pão não vivo francês é um baita de um pão francês que eu coloco frango, coloco ovo, coloco tomate. Meu Deus, eu não pepino. consigo comer É isso de manhã. Não, o meu é Eu pão tenho com fome manteiga de só. manhã. Eu não consigo ter fome de manhã. Eu tenho muita fome de manhã. Eu não tenho. Tiraram, o médico me tirou o leite. Eu quase enlouqueci. Mas por que eles tirou leite? Porque teve um período aí, uma nutricionista, com perdão, tá? Uhum. Meio doidinha, me tirou o leite e me meteu uma clorofila. Ao invés de emagrecer, eu engordei. Meu Deus. Clorofila pura, gelada. Nossa. Ai, que horror! Aí um suco com couve, salsinha e cebolinha. Ai, que nojo! Ela não te perguntou se você gostava disso, né? Não, ela simplesmente me deu a Você receita. falou uma coisa Eles não importante. perguntam. Não pergunta. Não pergunta. Eu não posso colocar um alimento no seu planejamento alimentar se você não me autoriza. É uma negociação a nutrição. Sério, é entendeu? assim, é uma coisa que eu não abro mão, porque o leite, por incrível que pareça, gente, desculpa, Eu amo mas é café a com única leite. coisa, café com leite é a única coisa que faz meu intestino funcionar. Uhum. Se eu não tomo café com leite, eu não sou ninguém. Seu intestino fica preso. Fica preso. Você sabia que um dos maiores preditores de câncer no intestino é constipação? Sem noção do risco que é quando um profissional faz uma coisa sem Então, saber. eu o que ele tá fazendo. podia ter morrido, por exemplo, gente. Porque assim, eu já passei em alguns nutricionistas. Bati aqui. Essa a última que eu passei agora, me passou 10 folhas. Não acho prático. Certo. Porque eu mandei Receita pra minha pronta, irmã, né? eu mandei pra minha irmã e falei, eu queria que você fizesse um cardápio pra mim pra semana. Ela tá lá, deixa ela lá. Ela gosta de mexer com essas coisas, eu falei, tá. Mas, por exemplo, a melhor nutricionista que eu passei, ela virou pra mim e falou assim: o que você mais gosta de comer? Eu falei, ovo frito e pão na chapa. Eu amo pão na chapa. Eu era aquela que separava o dinheiro do café com leite e do pão na chapa da balada para passar na saída da balada numa padaria e tomar um cafezinho com leite e um pãozinho na chapa. E eu amo ovo frito. Adoro ovo frito. A comida mais deliciosa que tem no mundo, aquele dia que você chega em casa com fome, Ovo você frito pega e arroz. arroz, feijão, ovo frito e eu ainda ponho umas bananinhas assim, rodela do lado. Nossa senhora, Gente para que do tá me céu. dando fome. Aquilo é uma maravilha. E não é tão
não saudável, assim. Aí ela virou para mim, tá bom, então eu vou fazer. Você pode comer 2 vezes na semana ovo frito e você pode comer 2 vezes na semana o seu pãozinho na chapa, o seu café com leite livre, com açúcar, do jeito que você quer tomar. E aquela dieta funcionou muito para mim, porque eu tinha lá 4 dias na semana que eu tinha as coisas que eu mais gostava de comer na vida. Então, estava feliz da vida. Agora, por exemplo, passei numa que eu saí de lá e peguei o papel que ela me deu e joguei fora. Ela falou assim, olha, você tem que fazer a alimentação assim, comer de 3 em 3 horas, o seu jejum vai ser às 6 horas da manhã, não sei o que vai ser às 9 da manhã. Ela colocou horário pra você. Ela colocou horário. Eu não tomo café às 6 horas da manhã, jamais. Aproveitando esse gancho da Marta, essa questão de comer de 3 em 3 horas é realmente necessário ou porque o meu médico, pelo menos comigo, funciona e muito. Ele fala, coma quando você tiver vontade e fome. Não, porque eu comia de 3 em 3 horas, eu não tinha fome no tratamento dessa nutricionista. Gente, eu comia coisa saudável, tecnicamente, né? Mas clorofila ninguém merece. É o negócio ruim. Isso. Couve com salsinha e cebolinha no suco. Olha, eu engordei. Eu entrei para tratar com ela, eu tinha 80 quilos, eu saí de lá com 90. Nossa. Eu falei, meu. Ó, não tem nenhum estudo. Primeiro, contextualizando. A maioria dos profissionais falam que se você não comer de 3 em 3 horas, seu metabolismo vai ficar lento. Não tem nenhum estudo que pegou a pessoa, colocou ela em uma máquina que chama calorímetro indireto, uma máquina de calorimetria indireta, que é onde mensura o quanto que você gasta, e colocou ela para comer espaçadamente e o metabolismo diminuiu. Isso não existe. O jejum intermitente, por exemplo, ou você comer de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas, 5 em 5 horas, não interfere no seu metabolismo. Mas tem uma grande questão que é a seguinte: por uma questão de massa muscular, porque se você emagrece e você sacrifica toda a sua massa muscular, às vezes você não está evoluindo, sabe? Você está andando para trás. Então, por essa questão de massa muscular, é meio que um consenso na literatura que você deve comer proteínas divididas em 4 refeições ao dia. E aí pode ser de 3, você pode colocar comendo isso de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas, de 5 em 5 horas, mas que você coma pelo menos 4 refeições com proteína no dia, entendeu? Agora, essa questão de comer de 3 em 3 horas não existe. Tem gente que fala que isso diminui a fome ou algo do tipo, mas isso é muito individual. Tem gente que se sente super bem. Pra mim, me dá mais fome. Pois é. É porque o brasileiro, normalmente, ele faz 4 refeições ao dia. Café da manhã, almoço, café da tarde e jantar. Essa é a rotina. Não, o mineiro faz café da manhã, lanche, almoço, Mas lanche da tarde, jantar e ainda tem a ceia. Não, mineiro tem que ser estudado. É estudado, porque quando eu vou para lá, eu volto... A maioria do povo é assim, café da manhã, almoço, café da tarde e jantar. Povo mineiro e o povo do Nordeste, porque come cuscuz com galinhada e não sei mais o que de manhã, carne de manhã. Pimenta. O que eu acompanho, porque assim, eu sigo o Renato Cariani, eu sigo o Paulo Musi, aí eu sigo um nutricionista. Não sigo ninguém, eu sigo porque eu acho que tudo que eu puder absorver de bom dessas pessoas, eu vou absorver. Por isso que eu tenho a Marta. Eu não tenho a pretensão de ter a vida que eles têm, mas eu acho que às vezes eles falam coisas que são muito bacanas para minha, né? Por exemplo, você falou do sono. É unânime, isso já dizia lá o treinador do Ayrton Senna, vou lembrar o nome dele. Nuno Cobra. Não conheço. Pois é, tem um livro dele que é amiga, maravilhoso. Ele é novinho, né? Você é novinho, você não conhece. 23 anos. O Nuno Cobra, ele era o personal trainer do Ayrton Senna. E tudo que o Ayrton Senna era de foco, disciplina e determinação vinha muito do treinamento do Nuno Cobra. Depois você procura saber, que vai ser muito relevante para a sua atividade de trabalho. E o Nuno Cobra diz, ele é específico. Uma pessoa vai ter uma melhor condição de saúde e desempenho ao longo do dia se ela tiver 8 horas de sono diário. Isso é uma regra
Mas existem as suas exceções. Tem gente que fica bem dormindo 6. Eu sou da turma das 8 horas. Eu posso contestar o que você falou? Pode. Tem um pesquisador que eu gosto muito dele, que chama Matthew Walker, que ele escreveu um livro muito famoso, que é Why We Sleep, que é Por que Dormimos. Ele pegou um estudo, ele dividiu os participantes em 3 grupos, em uma noite, que ele estava vendo qual que era o efeito da privação de sono aguda. Ele dividiu um grupo, um dormiu 4 horas, outro dormiu 6, outro dormiu 8. E daí, como se esperado, quanto menos horas dormiu, pior foi o resultado do exame. Mas o legal desse estudo foi o seguinte, que antes dele falar o resultado do exame, ele fez um teste para as pessoas, nos participantes, principalmente os que dormiram 6 e 4 horas, e perguntaram como que eles sentiam que eles estavam durante a prova e se eles acham que ter dormido pouco afetou eles durante a prova. E eles falaram que não, apesar de ter afetado. Então, o Matthew Walker, ele aborda muito o assunto de que, e comprovou no estudo, de que apesar de você não sentir que você está tendo uma piora na cognição e tudo, você está tendo essa piora. O problema é que o nosso corpo ele tem uma dificuldade de autoavaliar que estamos ruins. E não é uma coisa relacionada a hábito também? Se você, por exemplo, tem o hábito de dormir pouco, você acaba sabendo lidar com aquela circunstância. Você acostuma a ter uma cognição pior, mas o se seu você voltar a cérebro, dormir né? às Mas o 8, seu organismo não se... ele não vai entender, Aham, né? porque, ó, o sono é um hábito que praticamente todos os animais têm. E ele é um hábito perigoso, porque imagina, há anos atrás, ou até mesmo hoje na selva, ou até mesmo os humanos há anos atrás, na época que éramos caçadores e coletores, dormir é uma coisa que nos coloca em vulnerabilidade. É verdade. Então é um hábito que ele tinha tudo para não ser selecionado. E mesmo assim ele foi de tamanha importância que é para o nosso cérebro, entendeu? A gente tem um líquido que chama líquido raquidiano, no nosso encéfalo raquidiano, que ele meio que fica todo em volta da nossa cabeça. E durante o sono, ele faz uma limpeza de citocinas maléficas para o nosso cérebro. E uma limpeza meio que como se fosse uma máquina de centrífuga, sabe? Tem movimentos, uma limpeza realmente que acontece quimicamente ali, entendeu? Uhum. Então, sono é inegociável. Eu falo que sono é inegociável. Eu acho também. Eu sou feliz quando eu durmo 8 horas. Feliz mesmo. Eu acordo bem, eu acordo sozinha. Uhum. Eu odeio ser acordada. Uhum. Eu odeio ser acordada. Seja por despertadores, seja por alguém me acordar. Despertador eu ainda tenho um ranço, mas é pequeno. Uhum. Agora, quando alguém me acorda, principalmente quando não teria necessidade de me acordar, aí, olha, o bicho pega. Eu falo que, assim, o pior do puerpério é a privação do sono, né? Eu sou mãe, né? Então, o pior, os 4 meses primeiros da criança, o mais difícil é a privação de sono. É o que é insuportável você lidar com a privação de sono, principalmente quando você é uma pessoa que se sente bem dormindo mais. Então, assim, Célio, você acabou que você tinha uma profissão, já estava ali quase concluindo a sua profissão, você já estava ali num final de uma carreira, e você viu um momento que você precisou pensar de uma forma diferente, que foi a hora que você acabou se aliando àquelas pessoas que tinham um foco mais específico, né? Eu sou indisciplinada, mas eu acredito na disciplina. Eu acho que a disciplina, ela move montanhas, né? Você pode não ser tão inteligente, mas se você for disciplinado, você alcança aquele entendimento. Você pode ser gordo, mas se você for disciplinado e você quiser ficar magro, nada contra, pelo contrário, eu tenho obesidade em grau 3, mas se você quiser ficar magro, você tendo disciplina, eu acho que, de um modo geral, a chave para uma vida boa, é o que você falou, e é a máxima de Napoleão Hill, é você se cercar de pessoas que sejam, que você possa modelar e que você veja aquelas pessoas como melhores do que você, para você chegar ali, para você querer cada vez evoluir, e você ter disciplina. Só que, na vida da maioria das pessoas, não é bem assim que acontece, principalmente em relação à disciplina. Então, assim,
Para quem trabalha demais, para quem trabalha lá 12 horas por dia, tem gente que trabalha 14 horas por dia e não 18 consegue horas por dia. e não consegue ter uma rotina bem estabelecida, porque, por exemplo, eu vejo que você toma café, eu acompanho você na rede social, então você toma café sempre naquele horário, você treina sempre no mesmo horário. O que que você pode dar de dica para as pessoas que estão assim, coisas fáceis, coisas plausíveis, né? Em primeiro lugar, você tem que sempre antecipar um erro, entre aspas. Por exemplo, a maioria das pessoas passa o dia todo trabalhando, chega em casa cansado. É difícil você estar cansado e ir lá fazer alguma coisa saudável, preparar tudo para comer. Já antecipa isso, já deixa uma refeição pré-pronta. Nossa, eu fiz isso. Eu contratei agora refeições congeladas prontas saudáveis, estão lá no meu freezer. Já eu é não uma modulação de preciso, ambiente, você já deixa lá. porque assim, sinceramente, à noite eu não tenho condições físicas de preparar nada para comer. E a minha ajudante também não dá tempo. Uhum. Então, eu sempre ou fazia um lanchinho rápido ou ficava sem comer. Uhum. Que tá errado, eu sei que está errado. Eu tenho que comer alguma coisa. Mas aí eu já contratei e agora estou modulando isso para facilitar, porque é impossível realmente nos dias de hoje, com a vida corrida, principalmente como a Marta disse que a gente é mãe solo, ela, filho no inglês, filho na escola, filho não sei aonde, e faz isso, e é cliente, e atrasa audiência. Então não dá. Não. Fazer certos regramentos, como você disse, de deixar preparada a comida, tirar um dia na semana ou comprar, isso facilita muito o dia da gente. E tem alguns alimentos também que podem ser consumidos de forma à vontade, literalmente à vontade. Eu gosto de dar o seguinte exemplo. Você está com fome, aí aqui você tem a opção de comer um amendoinzinho. Uma porçãozinha, 100 gramas de amendoim. Eu amo amendoim. Vai ter 585 calorias em Eu 100 sei. gramas. E o que a gente pode comer à vontade? Aí, se você pega um morango, para você ter essas mesmas 500 e poucas calorias, 585 calorias que tem aqui, você tem que comer quase 2 quilos de morango, você não Agora eu consegue. entendi por que o Daniel não engorda. Daniel é meu filho de 4 anos. Pensa num Tasmania. Já assistiu Tasmania? Aham, sim. É meu filho com fruta. Uhum. Ele come. Eu não sei, eu pergunto pra ele, filho, onde vai parar essa Mas comida? aí eu vou te dar né, te dar um contraponto aqui. Pode falar. Morango não é uma fruta boa de comer. Mas aí agora eu te dou uma tréplica, né? Tréplica. É. Ó, tem um estudo que mostra que o nome é em inglês, mas eu vou falar em português, o paradoxal efeito da fruta na obesidade, que é o seguinte: quanto mais fruta você come, menor é o seu ganho de peso ao longo do tempo. Mas e a frutose? Então, aí eles colocam Mas tudo é comer isso. a fruta. Não, sim, porque tem o dissenso de você comer a fruta, tem a questão entre, pelo menos muitos nutricionistas e médicos têm aquela história, você não pode tomar o suco de laranja, prefira a água ou prefira um refrigerante diet por causa quando você da processa. frutose. Não, o suco puro O suco da puro, fruta. você não tá comendo bagaço, você não tá comendo a Você fruta. não come a fibra da fruta. Ah. Você pode chupar, por exemplo, já me deram a dica, que é uma dica bem bacana e eu adoto, de você chupar 2 laranjas ao final da refeição. Você almoçou, chupa 2 laranjas. Eu adoro comer o bagaço. O bagaço é o melhor da viro laranja. ela assim, ao contrário. É o dos melhor da avessos, e laranja. como o bagaço da laranja. Eu adoro isso. Agora, isso... Gente, tem um barulhinho aqui, ó. Desculpa, tá? A gente tá passando por um processo de mudança aqui próximo, então perdoem. Mas é isso. É tudo ao vivo. Quando você processa a fruta ali, primeiro que você extrai só a frutose dali e você perde a questão da fibra principalmente, que é é a fibra mesmo, é o que você mastiga na Nossa, fruta. Célio, pode fazer uma faculdade com ela. Pois é. E também Doutora tem a Marta. questão... É porque eu sou gorda, gente. Eu entendo de tudo, eu só não aplico, entendeu? Ó, e tem uma questão também muito importante que é a seguinte: se você for tomar suco de laranja, facilmente você tomaria o equivalente a umas 10, 12, 15, 18 laranjas. E se Mas diluir facilmente. com água? Prefira comer. Sempre prefira. Quando a gente pega hábitos, tem um estudo que entrevistou diversas pessoas, independente do MC dela, tentou correlacionar quais eram os hábitos das pessoas que tinham MC maior, que tinha mais peso, e hábitos de pessoas que tinham MC menor.
E daí mostrou que as pessoas que tinham MC menor costumavam comer mais frutas, e as pessoas que tinham MC maior costumavam beber mais suco de frutas. Por incrível que pareça, o consumo de suco de Nossa. frutas é mais frequente em pessoas que têm um maior peso. Fazer um novo desafio. A manga. Comer manga. Eu amo manga. Certo. Aquela manga palmer, aquela cheirosa, que você chega a salivar, assim. Eu amo Ai, manga. para, pelo amor de Deus, Mas é ó. gostoso, gente. Eu tô com fome. Né? A manga, ela é um vilão das frutas? Mas de forma alguma. No estudo ele deixou bem claro, o consumo de frutas em geral. Irrestritamente. Abacate. Pode tem comer algumas- à vontade. Tem algumas frutas Que que tem uma gordura maior. Célio Freire, faz pro paciente pesar para comer. Abacate, coco. O abacate tem uma gordura muito grande, Sim. né? O abacate, o coco. Eu amo coco. O coco, ele me serve como aquele negocinho assim, à Saciar o noite. doce. À noite eu tô lá assistindo televisão, de pegar um petisquinho. teco e ficar O mastigando ali a vida abacate, inteira. de você colocar ali o limão e o melaço, diz que ajuda a reduzir a gordura. Não, É totalmente mito. mito. A gordura continua ali. Você vai absorver a gordura, pode ter certeza Mas é uma disso. gordura boa, que É uma gordura consumida numa boa. quantidade razoável não vai te prejudicar e Sim. nem vai. E por que impedir o uma- acréscimo? O acréscimo do limão seria a vitamina C. Por que o acréscimo do melaço? Só para adoçar mesmo. Só para sabor. adoçar, feito de adoçante Sabor. mesmo. A questão da E gordura. que você pode substituir, porque, por exemplo, a minha forma preferida de comer com abacate açúcar. é abacate com açúcar, Uhum. amassadinho, com limãozinho lá. Eu posso substituir e botar ali umas gotinhas de adoçante tranquilamente, não compromete. Pode sim. A questão da gordura e de frutas que são muito ricas em gordura, como é o caso do abacate, do coco, é que 1 grama de gordura tem 9 quilocalorias, enquanto 1 grama de carboidrato de proteína tem 4 quilocalorias, entendeu? Então ele tende a ter uma densidade calórica maior quando a gente está falando dessas frutas. Entendi. Eu, para os meus pacientes, uma conduta pessoal minha, eu sempre coloco a quantidade. Quando é essas frutas, quando é abacate, coco, às vezes depende da quantidade de banana também coloco. Algumas Banana, frutas, banana. mas de forma geral, à A vontade. é verdade que a banana ela é um bom não é pré-treino, ela é um bom pós-treino noturno, porque A banana evita as câimbras? ela tem esse- ajuda, auxilia no sono. Se a- Ou isso é mito? Ó, vamos por parte. Das câimbras, se a câimbra for por falta de potássio, ela pode auxiliar dependendo do motivo, entendeu? Tem Uhum. vezes que não tem jeito, você vai ter que suplementar potássio. Falando de sono, tem muita essa discussão, por causa do triptofano que tem na banana. Triptofano, ele é um aminoácido que ele vai ser convertido lá no final em melatonina. Mas é muito fisiologia de boteca eu falar que o triptofano da banana vai para o cérebro, vai atravessar a barreira hematoencefálica e vai ser transformado justamente em melatonina. Ele vai para onde tiver maior demanda Necessidade. dele, entendeu? Ele vai se transformar em diversas coisas. Triptofano é um aminoácido relativamente abundante na nossa alimentação. Se você tiver com deficiência de melatonina por causa de uma deficiência de triptofano, pode ajudar. Agora, se você já estiver fazendo uma ingestão ok de triptofano, que você consegue fazer já consumindo carnes, porque é um aminoácido, vem da proteína, já tá ok. Eu acho que é muita extrapolação. Às vezes as pessoas fazem essa extrapolação, Criam sabe? mitos, né? Às vezes se tem um caminho... Tem o mito de que o chá da casca de laranja auxilia no sono. esse É um mito, calmante. Esse eu não conheço. Esse eu Já não surgiu conheço. esse também, que o chá da casca de laranja auxilia no sono. Não, eu sei que, agora eu não sei se é mito ou não, a minha mãe foi dependente de calmante. Uhum. Calmante, calmante pesado mesmo, tarja preta, aquele nervosão. Aquele que você toma e capota. Eu não. Não sei porque eu tenho um efeito rebote com esse tipo de medicamento. Já passei por isso em exame de endoscopia, sedação para pré-cirurgia. Eu tenho efeito rebote com esses calmantes. Não sei o que acontece, mas é porque eu acho que eu devo ser louca. Mas a minha mãe, ela era dependente de calmante. Ela foi viciada em calmante por longos anos. A minha mãe conseguiu se livrar da dependência do calmante. E isso eu sou prova. Não sei se tem um cunho psicológico, mas assim, minha mãe tomava um chá que era de folha de maracujá,
erva cidreira e camomila. Ela tomava toda noite esse chá. E ao longo do tempo ela foi se livrando da dependência do calmante. Eu acho que ela foi fazendo um processo que a gente chama de desmame. Ela saiu de uma droga muito forte, veio para esse chá que não é tão forte, mas ela ainda estava recebendo algum estímulo. Daí ela foi diminuindo gradualmente, como você sai de nicotina, de qualquer outro vício. Hoje ela, graças a Deus, não tem nenhuma dessas dependências. Toma outros remédios, porque ela tem princípio de Alzheimer, né? Mas, graças a Deus, estacionamos e pensamos que vai ficar assim por um bom tempo. Mas, assim, eu acho que, Célio, de uma maneira geral, não existe mistério em questão de peso, em vida saudável. É você ter um nível razoável de atividade física, você movimentar o seu corpo, seja caminhando, seja andando de bicicleta, né? Aquilo que você tiver oportunidade de fazer, aliado a uma alimentação saudável. E uma alimentação saudável, no meu entendimento, não é uma alimentação restritiva. De forma alguma. Ela só é dosada de certa forma, né? Eu sou a vítima daquela marca de salgadinhos, de saquinhos, né? Sim. E o meu mal é essa. Assim, basicamente, como você falou do amendoim, eu pego uma xícara, uma caneca desse tamanho, enche café com leite como um pacote de amendoim. Uma dica muito boa para quem gosta de comer salgadinho, essas coisas, se você for no mercado, para minimizar prejuízo, tá? Porque eu vou dar uma outra opção que não é, tipo, o melhor do mundo, mas é uma coisa que é prática, é uma coisa do dia a dia. Ao invés de você comprar o salgadinho, seja ele de batata ou qual for, pega a pipoca pronta. Tem diversas marcas que tem pipoca pronta, de vários sabores. Eu gosto de pipoca. E você já vai adicionar bastante fibra, vai te dar uma saciedade melhor. Vai ser um alimento bem menos processado do que a grande parte dos salgadinhos. E, na verdade, assim, alimentos processados, assim, eu vejo muito aqueles alimentos naturais que tem no mercado que custam os olhos da cara, inclusive, né? Porque você fazer dieta é muito caro, né? Você ter uma alimentação... eu Aí é um discordo. mito, né? É um mito. Não sei. É um assim, mito. Porque se você for para esse lado de só querer produtos fits e tudo, ela acaba se tornando cara. Mas se você for pro lado de comer comida de verdade, aí ela se torna bem mais barata. Eu tive que fazer algumas modificações. Uma época eu tive que deixar só produtos integrais e orgânicos para o meu filho, porque ele estava com suspeita de várias coisas aí relacionadas a questões alimentares. Não era nenhuma delas, no final das contas, só gastei dinheiro à toa. Tive que usar alimentos sem lactose, sem glúten. E aí é difícil. Mas aí aí nesse contexto é difícil. Aí a gente tá falando de pessoas com patologia, ou que tá pesquisando patologia. Para uma pessoa saudável, não precisa. Você pode emagrecer consumindo leite. Claro, se possível, se você gosta, prefiro leite desnatado. Vai ter bem menos caloria ali pela mesma quantidade. O semi-desnatado, ele tem alguma relevância ou não? Ou você vai por integral e o semi-desnatado? Ali o meio termo existe ou não? Tem gente que não consegue sair do integral e ir pro desnatado. Aí eu faço uma transição, passo pelo semi-desnatado até chegar no desnatado. Entendeu? Entendi. Ou às vezes a pessoa não chega de forma alguma e é isso. Entendi. Não, basicamente eu acho que é isso. Eu acho que você trouxe bastante conteúdo assim que eu até nem imaginava que a gente fosse falar a respeito. Eu gostaria de agradecer primeiramente. Você apostou na minha ideia, você concordou rápido e eu fiquei muito feliz com isso, de verdade. Gostaria que você desse o seu arroba do Instagram para as pessoas que quiserem te procurar. Eu achei bastante interessante o seu canal. Aliás, o seu Instagram, acho que você fala de coisas bem relevantes. Você tem uma forma de pensamento muito parecida com a nossa, né? Você falou aí do Napoleão Hill, você já conquistou, Já assim, entrou no nosso já entrou no mundo. nosso mundo, assim, né? Então, Deixa deixa eu pra agradecer e encerra, fala o que você quiser falar, deixa o seu arroba. Eu também gostaria de agradecer muito por você ter confiado na gente, confiado no nosso projeto e ter abraçado com tanto carinho e presteza. E é isso, você esclareceu muitas dúvidas e ajudou bastante aqui hoje. Então, como a Marta disse, deixa uma mensagem para o pessoal e o seu arroba para que as pessoas possam te acompanhar e aprender um pouquinho mais com você. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer muito o convite de vocês também. Sabe que foi uma coisa muito especial para mim estar aqui e poder estar agregando
a nossa conversa e agregando ao povo que tá, ao nosso público que está assistindo também. Meu Instagram, para quem quiser me seguir, é @freirenutricionista. Lá eu sempre estou postando bastante dicas, sempre estou abrindo caixinha de pergunta para que vocês possam interagir também. E um recado para deixar para vocês é muito nessa questão também. Não tem como não falar do Napoleão Hill, porque eu sou um grande fã dele. De você prestar atenção no seu ambiente. Quando eu digo ambiente, eu estou falando tanto das pessoas que você convive. Hoje, com o advento da internet, também o microambiente, que é as pessoas que você segue, que também o nome influenciador não vem à toa, eles realmente influenciam no seu comportamento, seja para o bem ou seja para o mal. Então, escolha a dedo os seus amigos e as pessoas com que você segue, que você interage na internet também. E um recado também é que bastante gente me fala que é difícil você abrir mão de um Big Mac, comer um Big Mac todo dia, você alimentar com essas comidas mais palatáveis, ou simplesmente sair comendo o que você gosta. Mas o recado que eu tenho é que você eu concordo com isso, eu concordo que é difícil você comer, você deixar de comer ou abrir mão de algumas coisas na sua vida, mas você passar a vida toda comendo desregradamente, o preço que você vai pagar lá no futuro, podendo desenvolver eu diversas sei. diversas patologias e tudo. Eu sou a própria. É um custo muito caro É também. caro, é E muito caro. o mesmo vale para tudo na vida. Você economizar dinheiro que você tá contando as moedinhas ali, economizar para o futuro é difícil, mas você depender dos outros no futuro também é difícil. Você sair para se exercitar é difícil, mas no futuro você não conseguir levantar de uma cadeira, tem dificuldade, ou não conseguir brincar com seu filho também é difícil. Então a vida é difícil de qualquer forma. Então escolha a sua dificuldade. Não, ótimo. Agradecer de novo. Muitíssimo obrigada. Obrigada mesmo. Pessoal, vamos pro próximo. Aqui assistam, acompanhem, se inscrevam no nosso canal. Ativa o sininho. Ative o sininho das notificações. A gente tem o Instagram do Tem Jeito, mas a maioria das comunicações serão feitas via YouTube. Então se inscreve no nosso canal e acompanha a gente até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.